Olá! Tudo bem? Como vocês estão? Boa noite a todos. Vou colocar aqui o título do assunto que nós vamos falar, 29º dia. 29º dia de uma vida com propósito. Boa noite, Diana. Aquilo que você enxerga no outro é como você é, sabia? Obrigada, querida. Dia 29. Dia de leitura do livro. Leitura. Fixar aqui o comentário, mas de qualquer maneira eu coloquei aí em cima também. Que bom que vocês estão aqui. Hoje a gente está em live com o presidente, né? Mais de 1 milhão de pessoas assistindo ele. Vai ser uma live de 22 horas e que bom, né? Que ele tá com todo esse apoio. Eu falo que a gente precisa de pessoas, sabe? E vocês são apoiadores, meus apoiadores aqui também, né? Me prestigiando. E obrigada por isso, obrigada aí por me honrar, né? Em humildade, vocês quererem me escutar. E a gente está caminhando aí pro mais um dia, né? Propósito, na verdade, o número 4, porque o autor, ele coloca como 5 propósitos nesse livro. E a cada 7 dias, a cada ciclo, né? Porque os ciclos, os setênios, são de 7 dias. E a cada 7 dias ele colocou como propósito: o primeiro, agradar a Deus; o segundo, fazer parte da família de Deus como filho; terceiro propósito, se tornar semelhante a Cristo; quarto propósito, que a partir do dia de hoje você foi moldado para servir a Deus. Então, quando a pessoa te perguntar qual é seu propósito, você pode pensar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. O primeiro propósito, agradar a Deus. Segundo, fazer parte da família de Deus como um filho, né? Terceiro propósito, se tornar semelhante a Cristo. Quarto propósito, você foi moldado para servir a Deus. Então a gente está caminhando aí, né, desvendando esses segredos do reino de Deus, né? Porque como esse livro ele é baseado na palavra de Deus, a palavra, ela é a própria palavra de Deus, né? A Bíblia. E a palavra fala que a escrita é a glória de Deus. Ele colocou tesouros na palavra que refletem a glória de Deus. E a glória de Deus é esconder esses tesouros. E a glória do homem é desvendar esses tesouros. Então, por isso a gente precisa de seguir crescendo, amadurecendo a nossa fé, caminhando na palavra dele para fazer com que a gente descubra todos esses segredos que Deus escondeu, para que nós tivéssemos, né, sede pela palavra dele e pudéssemos buscar, né, e essas palavras serem reveladas em nós. Então, diante desse propósito número 4, você foi moldado para servir a Deus. Somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. Está em 1 Coríntios 3, de 5 a 6. Então ele já deixa aqui para nós, né? Aquilo que a gente executa, né? É Deus quem realiza em nós. Independente de quem faça, é Deus quem faz crescer, né? Todas as coisas. Dia 29, então. Aceitando sua missão. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros,
Eu te glorifiquei na terra, ao cumprir até o último detalhe tudo o que me mandaste fazer. Está em João 17:4. Você foi posto no mundo para fazer uma contribuição. E qual é a contribuição, né? Logo de início, de imediato, vem na sua mente. Qual é a contribuição que você tem gerado, né? Você tem executado. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo. Não apenas usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve alguém, de alguma forma está, na verdade, servindo a Deus. Então a própria palavra fala, né, que aquilo que nós fizermos é para fazermos como se fosse para o Senhor. Não é porque Ele nos deu as condições, né, de fazer. Então, é que a gente faça para Ele. E cumprindo um de nossos propósitos. Nos 2 próximos capítulos, você verá como Deus cuidadosamente o formou para esse propósito. O que Deus disse a Jeremias vale para você também. Antes de o formar no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Está no livro de Jeremias, né? 1:5. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. Então, diante dessas palavras, né, do Senhor, Ele fala diretamente no nosso coração, né? Quando Ele fala, antes de o formar no útero, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei. Então é muito gostoso, né, ouvir essas palavras de Jeremias 1:5, porque a gente pode se incluir, a gente pode pegar essa palavra para nós. Você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano. Está em 2 Timóteo 1:9. Deus o redimiu, assim você pode realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Na verdade, muitas pessoas elas fazem obras, né, de caridade, porque elas acham que fazendo essas obras, isso vai gerar salvação nelas. Mas não é isso. O fato de fazermos as obras é que nós fazemos em gratidão por tudo que Deus já fez para nós. A salvação ela não está naquilo que fazemos, mas em quem fez por nós. Então a gente faz, é um trabalho por gratidão, né? Por essa plenitude, por essa salvação que Deus já nos deu. Ele deu a sua vida por nós, né? Comprar nossa salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos faz recordar. Deus pagou um alto preço por vocês. Portanto, usem seu corpo para honrar a Deus. Não servimos a Deus movidos por culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos-lhe a vida, porque foi isso que Ele nos deu. Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e nosso futuro está garantido. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo conclui: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço.
O apóstolo João ensina que nossos préstimos amorosos às outras pessoas demonstram que somos verdadeiramente salvos. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas, e me preocupo somente com minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. O coração salvo deseja servir. Então é isso que a gente comentou, né? A gente faz em gratidão, em alegria, porque nós já fomos salvos. Não é para que sejamos salvos, porque a obra ela não está em nós, né? Mas está em uma pessoa, na nossa fé, né? Aquilo que a gente crê. E é que ele fala, né? O coração salvo, ele deseja servir. Então, o cristão, né? Por exemplo, aquele que é temente ao Senhor, aquele que depende do Senhor, o coração dele queima para o serviço, para ajudar as pessoas, para ser altruísta. Então, ele deseja servir. Outro termo relativo a servir a Deus e mal compreendido pela maioria das pessoas é ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em pastores, padres e outros clérigos, mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo, ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, então é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo, usando o novo dom da saúde. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar outros. Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir, mas não para ficar sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Por que nos deixa em um mundo decadente? Ele nos deixa aqui para que cumpramos os propósitos dele. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os propósitos que ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo que somente missionários, pastores, freiras e outros trabalhadores ou obreiros de tempo integral experimentam, mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado, independentemente de seu emprego ou carreira. Você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não servo é uma contradição. Então aqui não se trata apenas, de estar inserido em uma igreja, uma congregação, uma comunidade. Deus nos quer servindo em tempo integral, onde quer que nós vamos, porque eu sou salva, eu sou cristã e eu sirvo. Então, quem tem essa consciência serve em qualquer lugar que ela estiver. A Bíblia diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa de sua graça. Pedro acrescenta: vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus, que os chamou. Sempre que faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. Então, sempre que você está servindo alguém, você está cumprindo, seu propósito. A Bíblia diz: vocês agora pertencem a Ele para viver uma vida útil no serviço de Deus. Quanto de seu tempo vem sendo utilizado no serviço de Deus? Em algumas igrejas da China, dão-se as boas-vindas aos novos convertidos dizendo: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar
e um novo coração para amar os outros. Por quê? O que é o cristão? São pequenos cristos. Então, se Deus nos colocou aqui na terra, Ele quer que nós sejamos, né, os seus olhos, os seus ouvidos, né, as suas finanças, vamos falar assim, para a gente poder abençoar também, né, na área financeira, as suas mãos. Nós somos a extensão dele, né, aqui na terra. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento de seu chamado para servir outros fiéis de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês reunidos são o corpo de Cristo e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus, todos são importantes. De igual modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores, mas todos são importantes. Porque às vezes você acha, né, que só aqueles que estão à frente é que estão servindo, né? Você acha que só aqueles que estão em evidência são valorizados, mas não. Todo o trabalho ele é importante, independente de função, né, que você esteja realizando, porque você pode contribuir com o seu serviço. Ministérios pequenos ou velados podem fazer grande diferença. Em minha casa, a luminária mais importante não é o enorme lustre da sala de jantar, mas a pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando me levanto à noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, pois todos dependemos uns dos outros para atuar. O que acontece quando uma parte de seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O restante do corpo sofre. Imagine se o fígado decidisse começar a viver por conta própria. Estou cansado. Não quero mais servir este corpo. Quero um ano de folga, só me alimentando. Tenho de pensar no que é melhor para mim. Deixe que outra parte do corpo assuma minha tarefa. O que aconteceria? O corpo morreria. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles se portam como menores espectadores e o corpo sofre. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Para os cristãos, servir não é uma opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda quando há tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem orientar nossa vida. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a nossa vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Aquela parte, né, que ele fala que a base, né, dos cristãos é o que? É o coração disposto a servir. E o que mais? Com alegria. Assim como, né, a Madre Teresa disse, né, com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério. Crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Olha que frase bacana, para a gente trabalhar. Impressão sem expressão causa depressão. Então, vocês que estão ouvindo, né, isso aqui agora, o que vocês têm aprendido, né, até aqui com essa leitura, o que é relevante para vocês e o que vocês vão ensinar. Porque se a gente não usa aquele conhecimento adquirido, né, de forma teórica, se a gente não colocar em prática, nós vamos perder aquele conhecimento. Então, não faz sentido a gente conhecer cada vez mais se não for para servir, se não for para transbordar. Estudar sem trabalhar
leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida, porque recebe água e também deságua. O Mar Morto nada sobrevive, pois ao contrário do primeiro, não deságua. Então, o que a gente sabe, né, do Mar Morto é que a densidade dele, né, de sal é muito grande. Então, as pessoas, né, quando entram no mar, eles, né, o corpo boia. Por quê? Pela alta salinidade. Então, o que ele quer dizer? Como ele não deságua em nenhum outro rio, né, o mar, o que acontece? Ele vai crescendo, ele vai ficando com muita salinização, né, e ali nem tem vida, né, não tem peixes no Mar Morto. Então, é o fato de não transbordar. Quando a gente transborda, a gente recebe da fonte mais e mais. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que têm posto em prática. O que necessitam é de experiências em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. É igual academia, né? Por exemplo, ele falou de músculos espirituais. Adianta eu saber que ir para academia, fazer uma ginástica, na teoria, eu vou me desenvolver? Eu sei sobre a função daquilo, mas se eu não pegar meu corpo e lá não, né, sofrer, me colocar à disposição daquele exercício, não suar, não aumentar meu ciclo respiratório, eu não vou gerar nada de crescimento, né, muscular em mim, no corpo. E ele faz essa mesma analogia, né, relacionada ao crescimento, ao músculo espiritual, que é o que? Você receber o alimento espiritual, ter consciência daquilo e colocar em prática, né, transbordar com outras pessoas, para que aquilo faça sentido na sua vida e você cresça, né, como imagem e semelhança de Deus. E aqui a dica é o que? O servir. É não pensar em você mesmo, né, pensar em prol do outro. Servir é contrário à nossa inclinação natural, ou seja, a nossa natureza ela não quer servir, mas a partir do momento que somos salvos, que nos consideramos, né, filhos amados do Senhor, o nosso coração ele queima pelo servir, senão não faz sentido. Obrigada a vocês, Nath, por estarem aí ouvindo. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em ser servidos que em servir. Dizemos, estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe, em vez de, estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser uma bênção. Esperamos sempre que os outros nos sirvam, não o contrário. E aqui a gente vê muitas vezes ainda, né? Pessoas que não estão servindo e ainda criticam. Você pode observar em qualquer ministério, quando as pessoas estão criticando, é porque elas não estão fazendo. Então, uma dica que eu dou, né? Se você pensar em que algo não está adequado, aquilo é para você, para que você melhore aquela condição, que arda no seu coração aquela intencionalidade no servir. E não que você reclame, não que você murmure, né? Mas que você abra o seu coração e faça uma sugestão. Eu vi que está acontecendo isso, eu posso ajudar com aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu posso contribuir? E eu tenho certeza que as pessoas elas vão abrir portas, né, para vocês. Porque Deus, né, como a gente falou, nós somos o olhar de Deus, nós temos as mãos de Deus, nós temos os nossos pés, né, de Deus, os ouvidos de Deus e o coração do Senhor. Então, aquilo que a gente está visualizando, se eu estou vendo que tem algo, né, de errado, é de responsabilidade minha e servir naquela área. Esperamos sempre que os outros nos sirvam, não o contrário, mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida é mudado progressivamente para o serviço ao próximo. Um seguidor maduro de Jesus deixa de perguntar: quem irá prover minhas necessidades? E começa a perguntar: de quem irei suprir as necessidades? Uau! Você alguma vez já fez essa pergunta? E aqui é uma sugestão, né? Amanheceu o dia e o que você vai perguntar para o Senhor?
Deus, quem o Senhor quer que eu alcance hoje? E Deus vai colocar no seu coração ali aquela estratégia para o dia. Ah, você vai ligar para fulano, você vai abençoar ciclano, você vai mandar uma mensagem para uma pessoa, vai arder seu coração em fazer algo, né, que Deus quer que você faça, porque se você está a serviço dele, ele vai colocar algo no seu coração em prol de outra pessoa. E faça com alegria, preparando-se para a eternidade. Terminada a sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus e Ele avaliará como você serviu os outros com a sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Pense nas implicações disso. Um dia, Deus vai comparar o tempo e a energia que gastamos com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir outros. Nesse momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha objetivos próprios, ou eu estava preocupada em trabalhar, me divertir e me preparar para minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu criei, salvei, chamei e comissionei para que você vivesse servindo. Qual parte você não entendeu? Meu Deus, escutar isso do Senhor, imagina. A Bíblia alerta os que não creem. Ele derramará sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Para o cristão, isso significará a perda das recompensas eternas. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando outros. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes no Evangelho. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e servir as pessoas de forma altruísta. Serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riquezas? Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Servir é o caminho para quem quiser ser importante. Assim como a palavra fala, né, que maior é o que serve. E quem serviu mais aqui na terra, quem é nosso exemplo, nosso mestre, nosso Senhor Jesus, né? É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. A Bíblia diz: cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Quando servimos juntos na família de Deus, a vida assume uma importância eterna. Paulo diz: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo de que vocês são parte. Deus quer usá-lo para que faça diferença no mundo dele. Ele quer atuar por seu intermédio. E nós temos prazer disso, não é? O que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava. Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais. A samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido.
Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também usará, se você parar de apresentar desculpas. Então, você tem, apresentado desculpas, porque diante aqui, de todos os personagens aqui bíblicos, todos eles tinham a sua característica, de forma negativa também. E nós muitas vezes podemos falar, eu não sou competente, eu não posso fazer esse tipo, de coisa, minhas finanças, não estão adequadas para esse momento, eu não posso contribuir com essa pessoa, eu não consigo ouvi-la nesse momento, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando. Então ele coloca, essa área negativa de cada um dos personagens para mostrar que cada um deles teve um propósito específico, e nas histórias mostram, entre eles, que Deus usou para a glória dele, independente se eles tinham essa característica, esses adjetivos negativos, porque perfeito é apenas o Senhor, só Ele é perfeito. E para que nós não fujamos das desculpas, e como está lá no início, no início do capítulo, aceitando a nossa missão, ele fala, somos somente servidores de Deus, cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez a crescer. Então, independente da nossa condição, Deus quer nos usar, e nós precisamos somente o quê? Aceitar a palavra dele para nós, aceitar que nós temos limitações, mas ele nos fortalece. Então, independente da área, que nós estivermos, nós seremos usados por Deus. Independente se eu estou, fraco, se eu estou me subestimando, se eu não me acho relevante, se eu me acho insuficiente, independente daquilo, que eu possa colocar como contrário na execução daquilo que Deus quer para mim, quem vai fazer é o Senhor. Ele quer que nós só nos coloquemos à disposição dele para que ele possa nos usar. E diante disso, ele pergunta, se você parar de apresentar desculpas, eu usarei. Então, qual é a desculpa que você tem, apresentado? E se estava apresentando alguma desculpa, que a partir de hoje você volte, para essa palavra e que ela te direcione, a viver mais. Não só existir, mas viver aqui mesmo, executando aquilo que o Senhor colocou já no seu coração para fazer. Exatamente, José Vitor. Ele quer apenas que a gente confie nele, porque muitas vezes a gente pode pensar, mas para que eu vou fazer isso? Eu não estou enxergando propósito nisso. Mas Deus sabe, Deus revela no caminho. Ele não vai revelar todo o plano dele se a gente ficar, parado. Ele vai revelar à medida que nós andemos, com passos de fé, para que ele vá formando aquele quebra-cabeça, que ele sabe onde que vai chegar. Por mais que nós não saibamos, ele quer apenas que a gente obedeça, para que ele cumpra em nós o propósito dele. E ele deixa aqui, finalizando, um tema para reflexão. Servir não é uma opção. Então, como ele fala isso? Porque o nosso servir, ele é não como uma obrigação, mas se a gente não vier para servir, a gente não serve para viver, porque essa é a característica do cristão, aquele que serve. Porque quem nos ensinou essa doação maior foi Jesus, que deu a sua própria vida. Então, nosso mestre nos ensina esse servir, e maior é o que serve. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu tenho autoridade, eu estudei isso, eu estudei aquilo, sou formado nisso, Mas se Deus colocou esses talentos, então que você use para a glória dele, não é? Versículo para memorizar está em Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos.
Então, aquela lição, né, que ele nos deixa para que não fiquemos só na teoria, para que os nossos músculos, né, espirituais se desenvolvam, nós precisamos o quê? Colocar em prática o nosso servir. Como se fosse, né, na academia mesmo. Se eu sei que fazer abdominal, fazer musculação, fazer uma bicicleta, aquilo vai beneficiar o meu corpo, mesmo na teoria, não vai ter sentido se eu só souber disso. Né? Eu preciso ir lá e movimentar e fazer, realizar aqueles exercícios todos, me propor, né? Colocar o meu corpo como sacrifício. Não é na teoria que eu vou ganhar massa muscular. E aqui ele fala a mesma coisa, se não for pelo nosso servir, nós não vamos crescer espiritualmente, porque a nossa vida ela está a serviço de outras vidas. E foi para isso que ele nos colocou aqui na Terra, para nós sermos, né, com essa mentalidade dele, altruístas, né, cuidando uns dos outros, nos doando uns para os outros, né? E ele deixa para nossa meditação. O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Então, completando o quarto propósito, né? Vou falar os 4 novamente. Primeiro propósito, agradar a Deus. Segundo, fazer parte da família de Deus em autoridade de filho. Terceiro propósito, se tornar semelhante a Cristo. Me tornar, né? Quarto propósito, você foi moldado para servir a Deus. Então, Deus nos colocou aqui, né? Deus nos conheceu antes, né, do útero da nossa mãe. Ele já tinha propósitos, né, determinados para nós. E à medida que nós descobrimos isso, a gente quer conhecer, né, mais dele, aquilo que ele tem para as nossas vidas. E esse propósito, né, do servir, ele só faz sentido se for para servir ao próximo, porque não é servindo a mim mesma, né, vivendo a minha própria vida, né, de forma exclusiva, que aquilo vai fazer sentido para mim. É justamente quando nós nos doamos, né, nós cedemos nosso tempo, nós investimos em pessoas que nós vamos crescendo e nós vamos aperfeiçoados, né? Vamos sendo aperfeiçoados no crescimento espiritual, né? E crescendo nele. Então, não dê desculpas para Deus, né? Aceite a palavra dele, que é o servir, ele nos ensinou isso, e ele quer que nós nos coloquemos, né, em prol um dos outros. Amém? Essa é a nossa missão, servir, né? Aprendendo aí com o nosso mestre e colocando em prática, né, a nossa servidão. Amém? Um beijo para todos, um excelente final de sábado aí. E amanhã a gente continua no dia 30. Faltam só mais 11 dias. Pois vocês me ajudam a bolar um próximo desafio aí, hein, de leitura. Tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Beijo, Dona Stefânia.